Olá, tudo bem? Tô aqui de novo para gravar para vocês. Hoje, em especial, um tema muito pedido, tá? Recebi vários comentários no Instagram, por mensagem pelo WhatsApp, os próprios pacientes pedindo, tá? Para falar sobre ansiedade. E aí, eu pesquisei, eu li muito a respeito, eu fui elaborar, né, produzir o conteúdo em si. E eu achei mais interessante, ao invés de eu ficar falando coisas técnicas aqui, eu falar de um jeito mais simples, mas que vocês consigam entender. Então, eu vou desenvolver esse tema aqui com vocês para tentar esclarecer algumas coisas, certo? E se, por um acaso, no final desse vídeo ainda estiverem com dúvidas a respeito de alguma coisa mais específica, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, tá? Ou entre em contato comigo pelo Instagram, certo? Ou por e-mail, que aí a gente vai deixar, vou deixar o arroba aqui pra vocês do Instagram, o e-mail também do canal, certo? Vocês podem mandar e-mail que a gente vai retornando pra vocês. Mas vamos lá, né? Primeiramente, eu queria deixar bem claro pra vocês o seguinte, que a ansiedade, tá? É uma emoção que ela é natural do ser humano. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos ansiedade. E essa ansiedade, ela é natural e ela, inclusive, ela é importante na nossa vida, tá? Porque a ansiedade, ela me faz pensar a respeito de algo que ainda não aconteceu e me programar para aquilo lá, certo? Quer ver um exemplo de ansiedade natural? Quando você vai prestar o seu primeiro vestibular, quando você vai ingressar na faculdade. Se você prestou concurso público, passou, você vai assumir um emprego. Ou se você fez a entrevista dos seus sonhos e você... Primeiro que para a entrevista dos sonhos, muitas vezes você já vai ficar ansioso. Tá? É uma sensação que ela é natural. Quer ver outra coisa natural também? Para quem está gestante, que está na reta final para ter o bebê. São sensações naturais, ok? Então assim, veja bem. Diante disso, fica claro para vocês que todos nós, eu, você, Mariana, todo mundo, em algum momento da vida vai experimentar ansiedade, certo? Até para coisas menores, gente, que para algumas pessoas não tem muita importância. Por exemplo, eu vou comprar um carro novo, eu vou ganhar um celular diferente, mas para a pessoa muitas vezes aquilo ali gera uma ansiedade. Isso é normal, ok? O problema é quando essa ansiedade começa a me paralisar. O que é isso? A dificultar a minha vida social, profissional, certo? E aí eu começo a ter dificuldade, inclusive, para lidar com coisas pequenas, porque a ansiedade ela vai me travando. Aí nós temos um problema, certo? O que é a ansiedade, gente? A ansiedade, ela é diferente do medo, tá? Porque o medo, eu sei do que eu tenho medo, certo? Dentro da ansiedade, a gente também tem a sensação de medo, mas é diferente porque assim, quando eu tenho medo de cachorro, por exemplo, eu sei que é de cachorro e provavelmente, às vezes eu posso até não lembrar, mas às vezes eu vou numa terapia ou às vezes eu converso com meu pai, com minha mãe e vão me lembrar que aconteceu um fato lá na minha infância relacionado a cachorro e por conta disso eu tenho medo de cachorro. Então, ok, eu tenho uma causa. Agora, a ansiedade é um medo de uma coisa que eu não sei o que é. Por quê? Porque é uma coisa que está lá no futuro. E eu não sei o que está lá. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela é uma pessoa que geralmente tem muitas preocupações. E essa preocupação dela é em excesso. O que é uma preocupação, gente? Preocupação prévia, vamos dizer assim. Certo? Quer dar um exemplo? Vamos imaginar assim que eu tenho o evento que foi realizado em março para as mulheres, né? Eu tenho um evento tal, vamos imaginar que eu tivesse transtorno de ansiedade ou sofresse com a síndrome do pensamento acelerado, que eu já vou explicar o que é, eu ia ficar uma semana sem dormir por conta do evento. Tá? E aí aconteceu isso comigo. Por quê? Eu tenho planejado na minha mente como vai ser esse evento. Mas eu tenho garantias de que esse evento vai ser exatamente como eu planejei? Não. Tá? Eu diria que a ansiedade, na verdade, ela é também o excesso de planejamento. Só que o que acontece com o ser humano? Ele muitas vezes ele fica frustrado e a ansiedade dele sobe muito porque
ele se depara com a realidade de que ele não tem controle da própria vida. Faz sentido isso, gente? Vamos pensar o momento que a gente está vivendo, a pandemia. A pandemia, provavelmente muita gente ficou ansiosa. Por quê? Quantas pessoas programaram casamento? Quantas pessoas iam completar 15 anos esse ano, estavam com a festa paga? Quantas mães que ficaram com a festa de 1 ano do filho, tudo pronto, organizado, e não teve a festa de 1 ano do filho, teve que guardar convite, teve que guardar tudo. E o que é pior, nós sabemos quando isso vai poder acontecer? Não. Porque nós não temos controle. E uma pessoa que sofre de ansiedade, o que ela, geralmente ela tem uma personalidade que ela precisa ter controle das coisas. Por quê, gente? Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela... Não vou dizer que ela é uma pessoa controladora no sentido negativo da coisa, tá? Porque eu tenho pessoas controladoras, dominadoras, que têm uma personalidade ruim, que querem o mal dos outros, ok? Em outro momento a gente aborda isso. E eu tenho a pessoa que sofre de ansiedade e que é controladora porque ela precisa sentir que ela está no controle da situação. Porque aquilo ali deixa ela segura. Quando essa pessoa que sofre de ansiedade, ela se dá conta que ela não tem controle e ela se sente insegura, ela começa a ter as crises de ansiedade. Faz sentido? Quem sofre de ansiedade está vendo esse vídeo, talvez esteja falando, nossa, é exatamente isso. Por quê? Quem tem crise de ansiedade geralmente sofre assim. Às vezes começa com uma dorzinha de barriga, mas depois, se essa pessoa tiver um transtorno mesmo, ela vai ter vários sintomas físicos, tá, gente? Que é palpitação, falta de ar, sensação que parece que eu vou morrer. Tem muitas pessoas que relatam que a sensação é como se eu estivesse infartando, tá? Então é sério, a ansiedade é um problema muito sério. E que, nós temos que lembrar, é uma doença psíquica, tá? E que tem acometido uma grande parte da população. Muita gente tem sofrido com isso. Aí a gente vai falar, tá bom, Patrícia, mas o que eu faço com isso? Primeira coisa, a gente precisa trabalhar na nossa mente o seguinte: eu posso controlar aquilo que está dentro do meu alcance, aquilo que realmente tem controle. Agora, o que está fora... Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo bobo, mas que eu acho que vai ajudar vocês. Quando a gente está lá dentro do carro da gente, sentadinho, bonitinho, dirigindo, certo? Eu tenho controle sobre o volante do cara que está na minha frente? Do carro que está na minha frente? Eu não tenho. Eu tenho controle sobre o volante que eu estou dirigindo, ok? Eu tenho controle do meu carro somente. Isso se, e olha só, isso se ele estiver em boas condições. Se ele estiver com a revisão em dia, com o pneu em dia, com tudo em dia, eu tenho controle sobre esse objeto, ok? Então eu estou andando na rua e pode ser que o cara de trás esteja meio bobo, meio lerdo, e pode ser que ele bata em mim, pode ser que alguém me feche, só que eu tenho controle só sobre o meu carro, eu não tenho controle sobre o que está fora. Percebe? Eu estou dentro do carro, imagina que eu estou dentro do carro, tudo fechadinho. Eu tenho controle do que está ali. O que está fora, eu não tenho controle. E muitas pessoas sofrem porque elas querem controlar o que não tem como controlar. Elas querem controlar o incontrolável. Faz sentido? Então, gente, é isso. Eu não tenho controle do que o outro faz, primeira coisa. Segunda coisa, né? Eu não tenho controle das coisas externas, pandemia, não tenho controle, tá? O que eu tenho controle? O que está dentro de mim. Então, é um dos pontos, tá? Para diminuir a nossa ansiedade. Só que veja bem, gente, a pessoa que sofre de ansiedade, ela precisa aprender a controlar os pensamentos dela. Nossa, Patrícia, gente, não é fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível, tá? Eu digo que a gente precisa ter uma técnica de conversar com a gente mesmo. Porque as pessoas acham, nossa, é com a gente doida. Não, não é. Eu preciso adquirir esse hábito. O conversar comigo mesmo é meu pensamento, porque o nosso pensamento, gente, ele cresce, tá? Ele cresce. Então, assim, se eu deixar ele fluir solto, ele seguir o rumo que ele quiser, e eu já pensando uma coisa ruim, ele vai embora. E começa a pensar coisa ruim, e quando eu vejo o negócio desse tamanho. Aí quando eu vou olhar, na verdade, o negócio que está deste tamanho, não é deste tamanho, é isso aqui. Eu que deixei
Eu dei asas para a imaginação, não é isso que a gente fala? Dei asas para a imaginação, então, não posso. Mas a gente pensar, vamos lá. Primeira coisa, quem tá vendo esse vídeo aqui e é novo no canal, vai lá no vídeo dos 5 pilares e assiste o vídeo que vai falar sobre autoconhecimento, tá? Por quê? Patrícia, gente, como é que eu vou identificar o que me faz ficar ansioso se eu não me conheço? Explica pra mim, faz parte do processo. Por quê? Eu, por exemplo, apesar de ter sido professora durante 7 anos, eu tenho plena consciência que se eu tiver que entrar numa sala de aula hoje, no primeiro dia, eu vou ficar ansiosa. Eu sei que eu vou. A ponto de travar? Não, a ponto de travar não, mas aquela ansiedade natural, como eu expliquei. Porém, é uma coisa que eu sei que vai acontecer comigo. Tudo que é novo pra gente gera ansiedade. Por quê? Eu tava falando do medo, né? O medo, eu sei do que eu tenho medo. Agora a ansiedade, ela me dá medo de uma coisa que eu não sei o que é. Porque é uma coisa do futuro. Eu tenho medo do futuro, certo? Eu tenho medo de chegar na sala de aula e eu não conseguir conter aqueles alunos. Eu tenho medo de não conseguir suprir a expectativa deles. Olha quanta coisa. Certo? Porém, aí a gente vai trabalhar o seguinte, tá? Eu tenho medo disso. Mas, voltando na questão do controle. Eu não tenho controle sobre o que os alunos vão pensar. O que eu posso fazer? O que está sob o meu controle? Preparar a aula, estudar o conteúdo, chegar na sala de aula, ser assertiva, saber ter didática, dinâmica com esses alunos. Ok, se eu fiz tudo isso, se eu fiz a minha parte, né, a outra parte não cabe a mim. Mesmo eu fazendo o meu 100% como professora, vai ter gente que não vai gostar. Então, gente, eu espero que esse vídeo esteja ficando claro para vocês. Primeira coisa, eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, eu não sei o que gera ansiedade em mim. A partir do momento que eu me conheci, eu preciso começar a conversar comigo. Então, tal coisa me deixa ansiosa. É eu pensar, mas peraí. Se eu tô fazendo a minha parte sobre isso, qual a chance de dar errado? Quer ver uma coisa? Aquele adolescente que tá para prestar o vestibular, por exemplo, e ele estuda, se dedica, ele faz tudo que precisa fazer, ok. E ainda assim ele tem medo. Mas a gente precisa trabalhar a nossa mente. Peraí, a minha parte eu estou fazendo. Veja bem, eu vou falar, né, bem claro aqui. Não é pra você, bonitinho, bonitinha, falar assim, mas eu fiz a minha parte. E achar que foi por causa da ansiedade. Não fuja da vida. Não fuja da vida. Tem gente que tem costume disso. Não faz a sua parte e depois acha que não, porque o problema não. A gente precisa aprender a ser responsável com a gente mesmo. Na vida, gente, tudo é 50-50. Vamos dizer assim, 50% da responsabilidade é minha, 50% é o que acontece ao meu entorno. O que acontece à minha volta eu não posso controlar. Mas se eu fizer a minha parte, para quem vai prestar vestibular, qual que é a sua responsabilidade? É estudar, é se dedicar, é ter o conhecimento necessário, é se inscrever no vestibular. Tem gente que esquece a data do vestibular, gente, para fazer inscrição. Tem gente que esquece da prova do Enem, né? E aí fica complicado, porque não tem como. A sua parte você tem que executar. E tem pessoas que elas não fazem nem a própria parte e querem se preocupar com o que está fora. O que está fora, está fora. O problema é o que está dentro. Se eu cuidar do que está dentro, qual é a chance de uma pessoa que tem rotina, que estuda tudo bonitinho, que se inscreveu em todos os vestibulares que queria prestar, certo? Dá errado. Qual é a chance? Pode não passar? Pode não passar? Pode sim. Porque pode ser que esse vestibular seja muito difícil mesmo. Mas assim, isso ajuda a gente não ficar frustrado e a gente se dar valor. A gente tem que aprender a se dar valor. E é aquela coisa assim, putz, eu não consegui passar, mas faltou 2 pontos. E tem gente que por conta de 2 pontos desiste e vai ladeira abaixo. Agora, aquela pessoa que ela tem consciência do que é dela, o que ela vai fazer? Putz, faltou 2 pontos. Na próxima eu entro. Porque eu vou continuar naquele ritmo ali, certo? E isso, gente, por que as pessoas piram, inclusive, com a ansiedade? Porque a pessoa, ela fica tão preocupada com o futuro que ela esquece de viver o presente, tá?
Uma pessoa que ela é consciente que 50% é dela, 50% é o que tá fora, o que vai acontecer com essa pessoa? Vamos lá. Ela vai estudar, vai ter rotina e tal, mas ela vai ter lazer, ela vai ver os amigos. Se ela namora, ela vai sair com namorados, né? Ela vai passear com a família, ela vai ter vida normal. Patrícia, mas quem passa no vestibular... Não, gente. Quem passa em concurso público, em vestibular de Universidade Federal, não é aquela pessoa que come o caderno 24 horas. Não é. Eu tive um exemplo disso aqui dentro do consultório. Uma paciente minha, que ela conseguiu manter uma rotina normal, de vida normal, vida que segue, ok? Mas fazendo todo um cronograma de estudo, de atividade física, de fazer uma alimentação legal, de sair final de semana com os amigos, de sair final de semana com a família, de aproveitar tudo isso, certo? E as pessoas que faziam cursinho com ela falavam pra ela assim, mas desse jeito não vai passar, porque quem vive essa vida que você vive não passa. Ela passou. E muita gente que vivia a vida de engolir o caderno não passou. Faz sentido. E aí essas pessoas que não passaram entraram inclusive na ansiedade. Desenvolveram o transtorno de ansiedade muitas vezes. Por quê? Porque eu fiz tudo e não deu certo. Mas será que esse tudo estava dentro do seu controle? Era o que é responsabilidade sua ou não? Então, os excessos de preocupações, gente, a gente precisa trabalhar isso, né? Por que a gente está preocupado com daqui a 15 dias? Veja bem, eu não posso ser uma pessoa alienada, tá? Entende isso? Não é viver alienado. Ah, não quero saber o que está acontecendo no mundo, vou ver um dia de cada vez. Não é isso. Eu preciso pensar como vai ser, a gente está vivendo um período de pandemia, né? Como vai ser pós-pandemia? Preciso pensar assim, como as pessoas vão sobreviver, como as pessoas vão se comportar, se vai ter mudança de comportamento ou não, se as pessoas vão sofrer algum impacto por conta de tudo isso que passou. As crianças principalmente, né, porque eles não podem ir para a escola. Eu preciso pensar sobre isso, mas assim, não adianta eu pirar pensando, nossa, mas quando chegar... Quer um exemplo? Se eu não me engano, em setembro, acho que é dia 8 de setembro, retorna às aulas, tá? Tenho certeza absoluta que tem muita gente que tá vendo esse vídeo que já tá pirando, pensando, mas em setembro, como é que eu vou mandar meu filho para escola? Calma, nós não estamos em setembro. Em setembro, tem a data para voltar a criança para escola? Tem, é fato, ok. A questão deixa chegar setembro. Vamos viver agora? Agora, você tem aproveitado seu filho dentro de casa? Agora, você tem dado suporte para ele poder estudar? O que está acontecendo agora? Setembro a gente vê. A gente sabe que lá em setembro eu vou ter que pensar a respeito disso. E na verdade, ao invés de a gente pirar, a gente deveria pensar assim, ó, isso é uma coisa para trabalhar aqui na nossa mente. Porque, gente, a gente vai falar, Patrícia, mas do jeito que você fala parece tão fácil. Não é que seja fácil. Mas eu preciso entender que quem domina o meu pensamento sou eu. Eu determino como é que eu vou pensar a respeito das coisas. Se eu deixar meu pensamento fluir, lembra que eu falei? Ele vai embora. E às vezes ele vai embora pensando coisa ruim. E o que acontece muitas vezes com a pessoa que sofre de ansiedade? Ela pira, ela se descabela, ela sofre, ela tem todos os sintomas, ela vai para o hospital e tal, e ela volta para casa. E aí... 10% de tudo que ela imaginou na mente dela é o que acontece. Os outros 90% foi só um caos desnecessário, um excesso de adrenalina no corpo, sintomas de infarto, e tudo isso que ela passou, que ela fez mal pro corpo dela por conta de 10% de uma coisa. Vale a pena, gente, passar por tudo isso? É uma coisa pra gente pensar. Né? Porque não vale a pena. Então, pra gente refletir. Ansiedade é um medo de uma coisa que eu não sei o que é, certo? E eu preciso às vezes falar pra mim assim, tá, se eu não sei o que é, eu vou ter que descobrir o que é, certo? Eu vou ter que descobrir o que acontece no futuro. Mas para eu chegar no futuro, eu preciso viver bem o presente. Porque se eu não viver bem o presente, eu vou chegar no futuro? Não.
Faz sentido? E é uma coisa, eu sempre digo isso, ó, para eu lidar com as minhas emoções, eu preciso usar a razão. A razão precisa dominar a emoção. Se eu viver em função da emoção, vai ladeira abaixo. Pode ter certeza disso, certo? Isso é um ponto. Uma outra coisa, gente, que anda de mãozinha dada com a ansiedade, tá? Mãozinha dada com a ansiedade. E que, inclusive, é por conta dessa coisa que muitas pessoas desenvolvem ansiedade, que é a síndrome do pensamento acelerado, tá? Vocês vão ver bastante conteúdo sobre isso no livro do Augusto Cury, que fala sobre ansiedade, tá? E o que ele vai dizer? O que é a síndrome do pensamento acelerado? Ele chama de SPA. Você tem uma cabeça cheia de coisa. Eu tô com o pensamento acelerado o tempo todo, assim, ó. O tempo todo. E o que acontece? Geralmente essa pessoa, ela sofre de insônia, tá? Ela sofre de insônia, por quê? Que também, gente, é normal, tá? Mas o problema é quando isso começa a paralisar a minha vida. Quer ver uma coisa? Criança de 5 anos pode ter um momentozinho ali, ter tido uma crisezinha de síndrome do pensamento acelerado. Nossa, você vai falar pouquíssimas. Por exemplo, um dia antes, 2 dias antes do aniversário dessa criança, ele não vai dormir, que ele vai imaginar a festa dele, vai imaginar os coleguinhas chegando, vai imaginar como é que vai ser, se vai ter pular pula, a criança não dorme, porque ela fica ansiosa, certo? Só que isso, gente, é uma coisa focal. O problema de quem sofre com a síndrome do pensamento acelerado, que já é adulto e tal, e até mesmo criança, tá? Crianças que vivem, estudam em escolas que são muito opressoras, escolas que são muito controladoras, que cobram demais, porque hoje em dia o mundo prega muito isso, né? Eu vou falar uma coisa aqui, inclusive, que muita gente talvez vai dizer, nossa, a Patrícia é doida, mas eu vou falar. Quer ver uma coisa? Muitas vezes você coloca o seu filho numa escola particular, que é a melhor escola da cidade onde você mora. E você esquece que essa escola, na verdade, ela cobra demais, porque para ela é benefício que o seu filho passe numa faculdade federal. E aí a gente vê um monte de criança pirando, indo para na terapia, muitas vezes indo tomar remédio, porque ela não se sente capaz de suprir uma necessidade de uma outra pessoa, que não é nada dela, certo? Que na verdade são os professores. E aí, no final das contas, você perguntou pro seu filho se ele quer ir estudar numa federal? Às vezes não. E aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Em outro vídeo, eu vou enfim falar aqui sobre a disciplina positiva que a gente precisa aprender a usar com nossos filhos, tá? Para que os nossos filhos não sejam pessoas doentes, como muitos jovens têm vivido hoje. Os jovens, eu vejo gente que chega aqui pra mim e fala, olha, eu tô com 17 anos, mas é que eu tô perdendo tempo. Como você tá perdendo tempo? E que tempo? Né? Também preciso pensar isso. O que é perder tempo? Mas a sociedade prega que eu tenho que entrar na faculdade com 17 anos, então eu tenho que prestar vestibular. Eu vou falar uma coisa aqui, que talvez, né, se alguém que estudou comigo ver esse vídeo, talvez não goste muito do que eu vou falar, mas eu vou falar, tá? Eu fui pra faculdade mais tarde. Eu fui pra faculdade com 22 anos e eu não me arrependo em hipótese alguma. Porque eu me sentia preparada, madura para ir pra uma faculdade. E o que aconteceu dentro da minha sala, gente? A grande maioria dos alunos que estudaram comigo entraram com 17. Eram péssimos alunos? Não é disso que eu estou falando. Mas a grande maioria deles se formaram com 22 e não trabalham na área. Por quê? Muitos ainda não se sentem maduros o suficiente para trabalhar na nossa profissão. Não conseguem se sentir seguro para enfrentar um consultório, um paciente. Certo? Aí é justo com esse jovem que sonhou, muitas vezes ele sonhou tanto com aquela faculdade. E ele queria tanto ir para a faculdade, ele se dedicou 5 anos, ele fazia todos os estágios, tudo bonitinho, e no final das contas ele se formou e ele não trabalha com aquilo que ele estudou. Certo? Mas, vamos lá, se talvez essa pessoa tivesse esperado um pouquinho mais, certo? Aqui no consultório, às vezes eu falo isso para alguns pacientes, eu falo, olha,
Será que tá na hora de ir pra faculdade? Ah, mas não interessa o que os seus colegas vão fazer. Não interessa o que a sociedade tá falando. O que interessa é você. Você é prioridade. Como é que é a frase, Mariana, que você acabou de falar? Ter fé em você mesma é se valorizar. Ter fé em você mesma é se valorizar. Essa frase ela é interessante porque ela se encaixa aqui no que eu tô falando. Sabe por quê? Com 17 anos a gente tem fé na gente? Eu não tinha. Eu confesso pra vocês. Eu acho pouco provável. Com 17 anos a gente não tem. E a gente ainda tá naquela ambivalência que o nosso pai e nossos pais eles cobram, porque você já é grande, você tem que se virar, tá bom? E muita coisa os nossos pais também não deixam a gente fazer, daí você fica meio perdido porque você não sabe, gente, não sei, né? O que tá acontecendo aqui? Não entendo o que tá acontecendo aqui. Eu sou grande ou não sou? Ainda mais nos dias de hoje, porque, gente, eu tenho 35 anos, então faz diferença, tá? Eu, na minha época, não sou tão velha assim, mas na minha época, a gente aprendia a andar de ônibus, a gente aprendia a pagar conta. Hoje em dia, eu fico com dó dos jovens, sabia? Porque eu conheço jovens que têm 20 anos e que não sabem fazer uma transação bancária. Não sabem. Não sabem. Não sabem no supermercado. Não sabem quanto custa as coisas. Esse jovem, com 17 anos, que ele não sabe nada disso, como é que eu vou cobrar dele que ele vai para uma faculdade? Então, assim, eu não ensino nada, é a realidade que eu vejo hoje, sabe? Parece que os pais, eles criam os filhos numa bolha, certo? Numa bolha. Eu faço tudo por eles. Eu levo, pego de carro aqui, levo ali, faço... Beleza. Aí você fez 17 anos, eu abro a bolha e falo, ó, se vira aí. É mais ou menos assim. Qual a chance desse jovem desenvolver ansiedade? 100% de chance. Faz sentido? Ó, o vídeo vai ficar um pouco extenso, gente, porque, né, eu acabo indo de um ponto para o outro, mas se você juntar tudo no final, faz sentido. Tudo que eu tô falando, tá? Faz sentido. Então, o que é voltando para a síndrome do pensamento acelerado? É quando eu tenho um monte de coisa na minha cabeça. Então, eu tô preocupado, tal, não sei o quê, eu vou ter insônia, tá? Começa a ter insônia. É quando você deita na cama. Porque assim, enquanto você está durante o dia, você está fazendo muita coisa, você está produzindo, o seu cérebro está assim, ó. Quando você deita, esses pensamentos vêm todos à tona. E aí você fica tentando organizar, como se eu tivesse uma caixa, certo? Uma caixa de acrílico, vamos pensar assim, de acrílico. E eu vou colocando coisas ali dentro, tá? Durante o dia. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tá, quando eu chego à noite pra dormir, o que acontece? Eu deitei na cama, é como se eu abrisse essa caixa de acrílico e eu quisesse organizar. E aí, quais são os sintomas muitas vezes? Fadiga, né? Uma exaustão muito grande. Quando você tem aquela sensação, alguém já deve ter sentido isso. Aquela sensação de que você dormiu, mas você não dormiu. Parece que se levantou e você não dormiu ainda. Mas porque você passou a sua noite inteira assim, tá? Tentando colocar esses pensamentos em ordem. Então você não dormiu. Aí, gente, vamos lá. Como é que eu faço para eu reduzir isso? Tem coisas simples que a gente pode fazer, tá? Coisas simples. Que eu já falei 1000 vezes aqui no consultório, às vezes, para paciente, tudo. Alguns colocaram em prática e funcionam super bem, outros acabam esquecendo, mas o que eu sugiro para você que tem essa característica, tá? Começa a utilizar a agenda. Agenda. Pode ser um papel, pode ser uma agenda no celular, pode ser uma agenda mesmo, pode ser uma folha de sulfite. E detalhe, gente, nessa agenda, o ideal é que você coloque tudo que você vai fazer no seu dia. Então, eu vou acordar às 8 horas. Aí você coloca embaixo, café da manhã. Porque você sabe que você vai levantar às 8, vai tomar café até umas 8h15, 8h30. Então, você vai começar a fazer suas coisas às 8h30. Aí você coloca ali. Eu vou caminhar às 7, coloca. Vou acordar às 6h30, vou caminhar às 7, vou tomar café às 8. Aí você vai. Horário para almoço, é preciso colocar. Você coloca tudo. E detalhe, o exercício a hora que eu deitar na cama e ia começar a pular pensamento dentro do meu cérebro. Porque parece um monte de pipoca dentro do meu cérebro, né?
Eu fico assim. E aí eu não durmo mesmo. Ficar lá com os olhos desse tamanho, estalado lá na cama e não vai dormir. E o pior, no outro dia você sente a exaustão, por quê? Nesse outro dia você tem que produzir, você não conseguiu dormir e você tá com a cabeça cheia. Quais as características de viver assim? Falta concentração, falta foco. Você começa, gente, a fazer coisas, quer ver? Você começa a fazer coisas esquisitas, tá? Por exemplo, quem nunca, já aconteceu de paciente contar isso, né? Quem nunca guardou, por exemplo, a garrafa de café na geladeira? Tem uma paciente que contou que guardou a caixa de sabão em pó dentro da geladeira. E revirou depois a casa e não achava nunca mais na vida. Aí o marido chegou no trabalho, abriu e falou, mas o que tá fazendo sabão em pó aqui? Quem nunca fez isso? Porque aí o que acontece? O meu cérebro não tá 100% recarregado, vamos dizer assim, para eu conseguir executar as minhas tarefas. Aí eu começo a ter esquecimento. E tem esquecimentos piores, tá, gente? Esquecimentos piores. Porta aberta, carro aberto. Quer ver uma coisa, gente? De verdade, ó, escuta isso que eu vou falar aqui. Mas vocês se lembram lá atrás, uma época onde estava acontecendo com uma certa frequência de esquecer bebê dentro do carro? Talvez vocês se lembrem disso. E que algumas pessoas estavam dando dicas de amarrar uma fraldinha no volante. Porque imagina uma mãe que ela já saiu do resguardo, mas ela está nesse processo de adaptação ainda com o bebê e que ela tem uma casa para arrumar, criança para cuidar, um monte de coisa. Muitas vezes ela vai esquecer esse bebê no carro, sim. Se ela estiver nesse processo de síndrome do pensamento acelerado e que ela não consegue dormir à noite, pode acontecer. Essa mulher é uma carrasca? Não. Mas talvez ela não esteja conseguindo olhar para ela mesma e perceber os sinais, por isso a questão do autoconhecimento. Quando eu sei como eu funciono, eu começo a perceber que, putz, mas quer uma coisa? Você que dirige, que tem seu carro, você conhece seu carro? Se você entra dentro do carro e você escuta um barulhinho diferente, você já sabe que tem alguma coisa esquisita. Por que você começa a fazer coisas esquisitas e não percebe? Então assim, gente, vamos pensar uma coisa, mas não adianta você fazer toda a agenda, como eu tô falando, tudo bonitinho pra vocês, não adianta, tá? Fez a agenda, tudo bonitinho, tá? E não executar. Porque qual que é a ideia? Eu vou deitar, os pensamentos começaram a pipocar na minha cabeça, eu tenho que falar pra mim mesma, ou pra você, né, ou pra mim mesma. Não, peraí, tá tudo anotado na agenda. Se está tudo anotado na agenda, não tem por que eu me descabelar, então acabou. A única coisa que eu preciso conferir é se o meu despertador tá no horário certo pra tocar. Ponto. Gente, eu já cheguei a ter 2 agendas. Quando eu dava aula, eu tinha uma agenda para a escola e uma agenda aqui pro consultório. Simples assim, tá? Então assim, ó, gente, pra gente poder concluir. A síndrome do pensamento acelerado, uma mente cheia, com muitos pensamentos, muita coisa para organizar e que muitas vezes eu não dou conta e isso começa a afetar o meu dia a dia. Foco, concentração, capacidade de executar coisas, tá? Isso é sério. Por quê, gente? Muitas vezes a síndrome do pensamento acelerado te leva a uma ansiedade. Por quê? Tô com a cabeça cheia e eu começo a não conseguir executar coisas e aí eu perco o controle das coisas. Quando eu perco o controle das coisas, a minha ansiedade sobe, eu começo a ter medo do que eu vou encontrar lá na frente. Faz sentido? E a ansiedade que eu preciso entender que é uma coisa inerente ao ser humano, ou seja, todos nós vivemos momentos de ansiedade. A questão é quando essa ansiedade começa a paralisar a minha vida, tá? Bom, gente, eu falei aqui com vocês e de uma forma mais simples, não quis colocar muita coisa técnica, porque eu sei que quem vê esses vídeos não são profissionais de saúde, certo? A grande maioria. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que tenha feito sentido, tá? Se vocês ainda tiverem dúvidas, mandem mensagens.
explicando aqui para mim, tá? Que vocês ficaram com dúvidas e posteriormente eu vou respondendo, tá? E outra coisa importante, dentro da ansiedade, gente, eu tenho um transtorno de ansiedade. Uma pessoa, ela pode ter os picos, né, de crise de ansiedade, uma coisa é a crise de ansiedade. Outra coisa é quando a pessoa, ela tem um transtorno de ansiedade. Uma crise de ansiedade é uma coisa pontual. Quando a pessoa, ela desenvolve o transtorno de ansiedade, tudo para ela, coisas mínimas, começam a se tornar coisas grandiosas e começam a paralisar a vida dessa pessoa. Aí eu preciso tratar isso, tá? Muitas vezes, como é que é feito o tratamento de ansiedade, gente? É com psiquiatra e psicólogo, certo? Então, se você está vendo esse vídeo e você percebe que você está numa estafa, numa exaustão, que você está entrando aí nessa síndrome do pensamento acelerado, que você já teve algumas crises de ansiedade, bora tratar. Vamos cuidar disso, por quê? Para não chegar no transtorno de ansiedade. Chegou no transtorno de ansiedade, dentro da ansiedade, gente, eu tenho vários outros transtornos. Eu tenho a agorafobia, eu tenho a fobia social, eu tenho a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é um pico muito maior da coisa, e quando a gente muitas vezes entra no transtorno de ansiedade generalizado, gente, geralmente já está crônico o negócio. E aí eu preciso realmente de medicação, porque tudo me tira do sério. Tudo faz eu perder o controle e faz com que eu entre nessa crise. Outra coisa, nem sempre uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade, tem crise do pânico, tá? Tem a síndrome do pânico. Mas, na grande maioria das vezes, uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela também tem ansiedade, certo? Então, vocês percebam que muitos outros transtornos, eles vêm acompanhados da ansiedade, tá? Posteriormente, eu vou estar voltando aqui para falar com vocês a respeito dessas outras vertentes da ansiedade, certo? Mas a princípio eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver dúvidas, como eu falei, entre em contato com a gente, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê o seu joinha aqui pro nosso vídeo, tá bom? É isso, beijinho, até o próximo.